Eu tinha mais uma coisa para te falar e fugiu. Se voltar, eu te falo. Na hora que você Ok. trouxe a história da negociação. Ah, lembrei. Muito legal isso que você está trazendo, né? E partilhando com seus colegas, que você fez uma negociação madura, né? Não é uma pedinte, né? Foi isso que eu te orientei. E deixando É. aqui uma ressalva que não te chamei de pedinte, não era isso, mas eu Uhum, te alertei. Faça isso de uma forma justa e digna, dizendo o que é e o que ele pode fazer. Olha que simples, né? E tá aí a resposta. Agora, a grande chave aí, o segundo passo é: eu só assumi uma real possibilidade que eu dou conta. Essa é a responsabilidade real. Eu não assumi algo que eu não vou poder cumprir. Se eu acho que eu tenho possibilidade de não cumprir, eu não assumo. De forma uhum, alguma, por mais benefício ou malefício, tecnicamente, que eu tenha. Se eu posso uhum, pagar R$ 1 por mês, é isso que eu vou falar. Ah, mas isso é indigno. Para quem? Ele tem que saber, ou quem quer que seja. A minha dignidade diz que eu posso pagar R$ 1 por mês, R$ 10 por mês, R$ 100 por mês. E aí eu estou assumindo uma real possibilidade que eu vou dar conta, lascando ou não, de uhum. cumprir os R$ 100 por mês. Ponto. Aí eu estou justo, estou adequado, estou responsável e a coisa acontece. Para isso serve tudo. Tudo. Eu vou fazer exercício físico. Ah, eu vou correr 10 quilômetros. Você vai dar conta de correr no próximo dia 10 quilômetros? Talvez você corra uma vez e você vai ficar todo estourado e não vai correr mais 10 quilômetros. Então, o que eu consigo fazer? Então, é ali. Eu consigo andar 1 quilômetro. Então, o que eu faço? 1,1 km. Porque eu vou um pouquinho além. Eu dou conta do 1 quilômetro, mais um pouquinho. E aí, pronto, a coisa está feita. Tão simples, gente. Então, esse é o recado. Gratidão, Bela. Isabel. Isabel é minha companheira. Rainha Isabel, minha companheira diária. Guadalupe, Princesa Isabel, Rainha Isabel, que foi princesa e é uma rainha. E Kiara, companheira consórdia de Francisco. São as três energias marianas que me acompanham. Precisa fazer aliança com o mundo de cima. Se você não fizer aliança com o mundo de cima, você está ferrado, lascado. Não pense que é só aqui embaixo, não, cara. Você tem que fazer conexão lá em cima também. Perguntas? Clélia Maria está de mãozinha levantada. Sempre eu estou ali na questão do propósito. Uhum. Uma vez eu te fiz uma pergunta sobre se a gente podia nascer com vários propósitos na vida, e você disse que era um só, né? Foi mais ou Mas, menos a resposta assim, mas e aí? Vai lá. Não foi assim a resposta, mas vai. bom, resumindo, eu fiz um mapa de missão a esses tempos, e várias vezes, quando eu vou ver, fala que eu tenho missão na espiritualidade. E eu já busquei em vários lugares, mas eu nunca encontrei um local assim, né? Aí eu desisti e falei, eu vou estudar por mim mesma. Se eu tenho o dom da cura, fui para Tailândia, estudei reflexologia, falei, então eu vou trabalhar na minha missão. Aí agora eu fico pensando, e eles falaram, você tem que continuar a vir trabalhar aqui na missão. E eu tô assim, falei, caramba, como é que eu fazer meu US$ 1 milhão trabalhando na espiritualidade, né? Que espiritualidade é uma coisa que não se cobra. Mas o que fazer quando você está nesse impasse entre o espírito, a vida espiritual, como missão, e a vontade de deixar um legado para minha filha? Porque eu devo deixar aí essa vontade de fazer US$ 1 milhão, que eu quero comprar o meu catamarã, entendeu? E morar nele. E dali poder viajar para onde eu quiser sem ter que pagar tanto ticket de avião. Ou eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Bom, a resposta que eu teria para te dar de uma forma precisa é: você vai adquirir isso fazendo um programa chamado 12 em 12, 144 dias comigo.
Então, se uma pessoa me perguntasse a respeito disso, que, né, eu iria falar, olha, você precisa fazer o programa 12 em 12, porque você vai sair do sutil, vai chegar à matéria, ao espesso, aquilo que é mais espesso, e vai pegar aquilo que é mais espesso e vai se utilizar, subindo e descendo a árvore da vida, passando pelos 9 portais. E vai compreender exatamente o que é isso. Então, um dos princípios de riqueza é o bendito e não ou isso ou aquilo. Não, é isso, e aquilo outro, e assim por diante. Se você escutar Bob Proctor fala, desde 1960, que ele se tornou próspero quando ele entendeu que ele tem que ter múltiplas fontes de renda. Não é uma fonte de renda, é múltiplas fontes de rendas. Não é uma coisa ou outra. É essa. Pequenas, não precisa ser grandes. Ah, vou ter grandes empresas. Não. Pequenos negócios, pequenas empresas, você vai somando uma coisa com a outra. Bom, você passou no começo... Mas a gente estava falando do propósito, porque quando você tem um propósito, você tem que focar nele, não é isso? Bom, então, presta atenção numa coisa importante, tá? Tá. Aqui é um lugar que não dá para a gente debater, não é um lugar de debate. Certo. Senão, a gente não chega ao final. Porque se eu fizer isso com você, eu vou ter que fazer com todos os outros. Certo. E aí não funciona. Não é uma sala... Então, me traga a sua indagação, eu vou te dar uma devolutiva. Se você quiser uma réplica curta, não tem nenhum problema. Tá? Mas nós não podemos ficar dialogando, senão não vai funcionar. Tá? Sim. Só botando parâmetro, tem outros lugares. Tá? Então, bom, então o que eu ia trazer está na direção do que você está perguntando. Tá? Eu te indico ler O Monge Executivo. Ontem, urgente. Eu indico para você ler O Monge Executivo, porque vai falar sobre gestão, sobre gerenciamento e escuta de uma reunião. Às vezes, só basta escutar, a resposta vai vir. Ao invés de você perguntar. Se você tiver calma, respirar, talvez a resposta, ou 90% das respostas venham só na escuta. Se você escutar a sua própria pergunta, talvez já contenha a resposta. 95% da resposta, ela está na própria pergunta. Na própria pergunta. Então, retomando aqui, quando eu respondi naquele momento sobre a questão do propósito e que está conectado com o que você está trazendo agora, sobre múltiplas fontes de renda, não é abrir múltiplas fontes de renda ao mesmo tempo. É você fazer uma e essa multiplicar e partir para uma segunda, porque você tem estrutura para uma segunda. Se você não tem estrutura para uma, como é que você vai fazer duas? Não faz sentido. E aí eu tenho estrutura para a terceira, e assim eu vou crescendo. Mas não é parar na primeira. Achar que é essa primeira que vai fazer. Então, isso é uma coisa. O propósito da gente é um propósito maior. Foi disso que eu falei para você naquela resposta. Que é um propósito maior. Tem 2 propósitos maiores? Não. Você tem um propósito maior de vida. E você vai ter múltiplos subpropósitos. Coisas que vão te levar. E eu lembro que eu te disse, eu dancei, eu sou um psicopedagogo, eu fiz coisas na minha vida para chegar nesse lugar onde eu estou agora. E está cumprindo o meu propósito. Em que eu olho e falo, cara, eu acho que isso aqui é meu propósito mesmo. Que eu estou cumprindo hoje por tudo que eu já fiz. Pode ser que daqui 10 anos eu olhe e fale, caramba, isso aqui era só mais uma peça no Lego. Eu tenho um propósito muito maior do que esse que eu estava fazendo. Não dá para saber nesse momento. Eu posso te dizer que meu propósito não era dançar. Dançar era um propósito secundário para eu chegar nesse lugar. Mas o propósito como terapeuta, em que eu estava em contato com a humanidade, ajudando a humanidade, contribuindo com ela, gerenciando as pessoas, aprendendo a me autogerenciar, esse é um propósito que estava mais perto do meu propósito do que a dança, com certeza, que me aproximou. Agora, eu trabalhar com grandes grupos, eu estou falando de 100 pessoas, 150 pessoas que eu trabalho.
direto, não é no palco. Eu já dancei para 25 mil pessoas. Mas era eles lá e eu aqui, eu fazia meu trabalho e ia embora. Não tinha conexão alguma, não estava liderando aquilo. Então isso vai crescendo, isso vai tornando-se claro isso. E vai tendo uma conexão lá atrás, porque qual era a minha preocupação, entre aspas, as minhas reflexões quanto bailarino? Desde o princípio, era que tipo de arte eu estava fazendo? Como é que era a minha conexão com o público? Eu fui fazer teatro, fazer mímica, para entender esse lugar. Porque eu dançava jazz e falava do amor, da paixão, e eu olhava e falava assim, cara, esse coreógrafo está fazendo um roteiro aqui, nós estamos fazendo uma história de amor, mas quem está na plateia está entendendo o que nós estamos fazendo? Porque, cara, não tem jeito, é um bando de passos junto com uma música sensual. A pessoa cheira alguma coisa, mas não sabe o roteiro que está ali. Como é que eu passo isso? Como é que faz essa conexão? Essas eram as minhas reflexões no princípio. O que eu estava dizendo? Que eu queria conexão, que eu queria transformação, eu queria tocar aquela pessoa. Isso não tem a ver com o que eu faço hoje? Claro que tem. São pecinhas que vão se juntando. Tem que olhar de onde você veio, para saber onde você está e para onde você vai. O que você fez lá com 20 anos de idade, com 30 anos de idade? Como é que foi? O que costura? O que permeia junto na história? Ok. Adriane Maria está ansiosa ali, eu sei, para fazer uma pergunta. Estou liberando o microfone dela.